eu pego o livro, eu vou examinar quem é o autor do livro. Então eu tenho que ter o cuidado de olhar. O autor é Maria Helena Diniz. O título do livro: Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. É importante que eu saiba a edição, o ano, o editor. Então eu procuro dentro do livro e vejo, ó, ele está na 20ª edição. Qual é o ano da publicação? 2011. Quem é o editor? A Saraiva. Tá certo? Então, qualquer aluno, gente, tem que ter o trabalho de saber o nome do autor do livro, o último nome do autor do livro. Porque quando vocês forem fazer a bibliografia, vocês vão começar pelo último nome, que é o nome Diniz. Que na hora de escriturar a bibliografia, o Diniz vai ser em letra maiúscula, que é em caixa alta, com uma vírgula, e o restante do nome, Maria Helena. Tá certo? Porque para a ciência, vocês não vão chamar diretamente, ei Maria Helena, vocês vão chamar pelo último nome, que é Diniz. Maria é para a casa dela, para os familiares dela. Tá certo? Para nós, vai o último nome, na hora da gente escrever, no lugarzinho que tem no trabalho científico, bibliografia consultada. Tá certo? Então, eu examino o livro e olho se ele tem uma orelha. Isso aqui é uma orelha, tá certo? Qual é a finalidade da orelha do livro? A orelha do livro, ela sintetiza, ela dá uma síntese rápida do que o livro está trazendo. Às vezes o livro tem as duas orelhas, tá certo? Então, a maioria dos livros vai ter a orelha. O aluno tem que conhecer que isso aqui é uma orelha de um livro. Essa orelha tem uma finalidade. Às vezes alguém é convidado para sintetizar o livro e colocar a síntese na orelha do livro. Às vezes o próprio autor, como é o caso de Maria Helena Diniz, ela fez na orelha do livro a síntese do livro. É importante isso para vocês? Sim. Um aluno que não sabe manusear o livro, que manuseia o livro com quem? Um aluno que não sabe manusear o livro, que manuseia o livro com quem? Manuseia a revista Caras. O nosso objetivo aqui é vocês terem uma atitude o mais... No início do livro, eu vou encontrar, ó, o sumário, tá certo? O que é o sumário? O sumário é a distribuição racional, sistemática, de todos os assuntos do livro. Então vocês vão aprender que no sumário do livro, eu tenho a sistematização racional de todos os capítulos, de todos os itens desse livro. Por que é importante isso? É para vocês não ficarem, professor, onde eu acho, não é? Um aluno do primeiro ano de Direito, do primeiro ao último, que vai ficar viciado em perguntar ao professor, ei, aonde é? Vocês vão ter que aprender a pegar o livro, examinar o sumário e no sumário detectar qual é o capítulo que o professor está dizendo que é importante para vocês. Tá certo? Então, todo livro tem o quê? No início, sumário. Sumário é um elemento pré-textual. O livro é dividido em quê? Elementos textuais, elementos pré-textuais, que vêm antes do texto, e os elementos pós-textuais, que é a bibliografia, a conclusão, que vem após aquele texto. Tá certo? Então, se eu digo, leiam o capítulo 4, que trata de lógica, do livro de Marilena Chauí. Vocês vêm na biblioteca, vocês vão olhar
Marilena Chauí. O último nome, Chauí. Tá certo? O título do livro, Convite à Filosofia. Abrem o livro, identificam, olham a apresentação do livro, entram no sumário. No sumário vocês vão encontrar o quê? Cada capítulo. Às vezes é dividido por unidade, unidade 1, unidade 2, unidade 3. Às vezes vai ser dividido em capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tá certo? O problema é, eu tenho preguiça de ler o sumário. Quem tem preguiça não cresce na ciência. E o canto do preguiçoso não é a universidade. Não é? Esse não é o local de quem está com muita preguiça. Então eu tenho que ter o desejo, a vontade, a necessidade de olhar o sumário, ver as unidades e identificar o capítulo. Você acha o capítulo, tem o número do capítulo, tem a página no sumário. Então, se é Lógica, capítulo 1, página 134, você vai lá para a página 134, né, e vai examinar que o que está sendo dito lá no sumário é exatamente aquilo que você quer dentro do livro. Tá certo isso? Então, é a gente ter vontade e coragem de pegar o livro, procurar na biblioteca, examinar o sumário, e no sumário eu terei o númerozinho da página, aonde eu vou encontrar aquele capítulo. Mas no livro eu vou ter também, na parte final, eu não vou ter um sumário, eu vou ter o índice, tá certo? Então, o correto é que no final de todos os livros eu tenha o índice. É importante que vocês entendam isso. Outra coisa, se vocês quiserem saber no livro, na dissertação, de que está tratando de modo mais rápido, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, numa monografia, aí vocês vão, fazem a leitura do prólogo. Então tem livros que vai ter um prólogo, tem livros que vai ter uma introdução, existem monografias que vai ter também a introdução, tá certo? Então, quando eu leio a introdução, eu estou lendo sistematicamente, em 2 laudas, em 4, em 3, todo o conteúdo daquele livro, de modo bem rápido e condensado. Eu consigo até identificar, naquela introdução, o método. Qual foi o método de procedimento do autor? Eu consigo entender os capítulos, porque ele organizou tudo isso em capítulos, em itens. Tá certo? Então, está encerrado essa partezinha do livro. Tá? Deu para entender todo mundo? Outro pequeno detalhe. Vai chegar um dia que eu vou mandar vocês lerem um texto sobre a evolução do constitucionalismo brasileiro. Ele é um texto histórico. Eu não vou encontrar esse texto histórico lá no livro de História do Direito, porque é um texto rápido, tá certo? Então, qual é o livro que vocês vão procurar? O mestre José Afonso da Silva. Ninguém vai dizer, Luiz, não existe o texto, porque o livro está aqui. Então vocês vão, olham a capa do livro, identificam o nome do autor, José Afonso da Silva. Título do livro, Direito Constitucional Positivo. Novamente vocês vão no sumário, tá certo? E vão procurar no sumário, aonde é que está escrito no sumário, evolução do constitucionalismo brasileiro. Então vocês vão pegar o livro, feito a procura, ó, capítulo 3 da evolução política do constitucionalismo brasileiro. Tá certo? É uma história do Brasil
delineada do ponto de vista de um pensamento de um constitucionalista, que é o caso de José Afonso da Silva, que é um historiador aqui. Ele é um historiador, o sistema de história que ele coloca aqui é materialista histórico. Então ele está colocando, a fase colonial, a fase da monarquia, a fase da república, tá certo? A fase da República Velha, da era de Vargas, da República pós-Vargas e a fase atual, da democracia. Por que eu estou tendo cuidado em dizer isso? Porque algum aluno diz assim: Luiz, não tem na biblioteca. Então, como é que você diz que não tem, se você não tem coragem nem de subir a biblioteca para olhar? Então, o livro existe, ele está aqui, e o capítulo é exatamente esse. Vocês vão pegar o sumário, identificar no sumário e saber que esse capítulo existe no livro de José Afonso da Silva. Agora vamos para os de introdução. Vejam bem, o nome da nossa disciplina é Teorias do Direito, tá certo? Aonde eu vou extrair as teorias do direito? De imediato, vocês vão pesquisar no livro de Paulo Dourado, que é um livro de introdução ao direito, no livro de Hugo de Brito Machado, no livro de Venosa, no livro de Maria Helena Diniz. Então, ninguém vai poder dizer: Luiz, eu não encontro livros. Os livros a universidade oferece na biblioteca. A biblioteca contém os livros, aonde vocês vão ter todo o conteúdo que vai servir para a parte teórica metodológica, a parte epistemológica da parte que ele colocou como, né, a teoria do direito, tá certo? Para que alguém não diga assim: eu não estou encontrando livro de teoria do direito, Luiz. Se não vai encontrar, é porque não querem procurar, tá certo? Mas a universidade está oferecendo os livros adequados. Quem gosta de um autor que observa a Gênese, faz algumas sínteses, vai para Maria Helena Diniz. Quem gostar de um autor que está preocupado apenas com o positivismo, vai procurar Hugo de Brito Machado. Quem gostar de autores mais voltados para uma escritura teórica metodológica, de uma sistematização mais complexa, pode procurar Paulo Guzmão. Tá certo? Aqui vai depender dos objetivos de vocês, do tempo de vocês, mas todos devem ler os textos que eu disser, principalmente aqueles textos que foram retirados de Maria Helena Diniz. Procurar o livro de Maria Helena Diniz e fazer algumas observações. Como nós não temos, no momento, o livro do Hans Kelsen, A Teoria Pura do Direito e a Teoria do Estado, o que eu fiz com vocês? Eu coloquei o livro no Black. Então, o livro já está no Black, à disposição, para ninguém reclamar que não é possível fazer nenhuma leitura do texto de Kelsen. Tá certo? Então, vejam bem, se eu tenho que ler um capítulo do livro, agora eu vou passar para vocês o método de leitura. O objetivo do aluno de Direito é ler. Todo aluno do curso jurídico, ele tem o compromisso, a vocação, a dedicação
com a leitura. Tá certo? Como é que eu devo ler? A primeira leitura é a leitura geral que eu faço do livro, que eu identifico desde a capa, não é? A orelha do livro, o sumário do livro, a introdução do livro. Mas, se eu tenho que ler o capítulo Conceitos Jurídicos Fundamentais, os conceitos jurídicos fundamentais, eu encontro no sumário, vejo que é na página 257. Vou procurar na página 257, tá certo? Então, como é que eu vou fazer a leitura? Primeiro eu vou fazer uma leitura de todas as páginas, de uma só vez, tá certo? Eu nem vou poder passar o traço, nem vou poder anotar nada, que é para o meu espírito fazer um reconhecimento geral de todas as estruturas de linguagem que tem aqui. Então, eu leio de ponta a ponta aquele capítulo. Tá certo? Eu faço um reconhecimento. O meu espírito, que é o meu sistema nervoso central, que vai envolver o telencéfalo, o rombencéfalo, o prosencéfalo, a ponte, o bulbo, visão, tudo isso vai fazer essa leitura. Não é? Terminada essa leitura, eu vou para a segunda leitura, que não é mais um reconhecimento, que já é uma leitura, mas indo detalhar cada elementozinho que eu vou encontrando. Eu tenho que começar essa segunda leitura já fazendo observações na mente, tá certo? É na terceira leitura que eu vou usar o lápis e vou poder sublinhar aquilo que eu encontro que é principal, aquilo que eu encontro que é secundário. E quando é que eu vou fazer o fichamento? Na quarta leitura. Na quarta leitura, eu vou fazer o fichamento e depois de tudo, eu fecho, o livro vai ficar fechadinho, eu pego meu caderno e vou fazer uma síntese, sem examinar o livro. Porque no meu espírito já está concatenado, não é? Eu já fiz a retirada desses elementos que para mim são importantes, para que eu saiba objetivos, né? Características, quais os objetivos naquela leitura, quais as características, se eu vou fazer uma análise. Então, a minha leitura pode ser uma leitura analítica, pode ser uma leitura interpretativa, pode ser uma leitura para a elaboração de um bom fichamento. Então, eu vou primeiro fazer a leitura analítica, depois a leitura mais, né? Eu vou sistematizando essa leitura, eu vou melhorando essa leitura. Tá certo? Então, eu não posso ler um livro como quem lê a Caras, nem como quem lê a Veja. A leitura desses textos, eu vou fazer uma primeira leitura de reconhecimento, depois uma leitura bem sistematizada, uma terceira leitura que vai ser mais analítica, mais profunda, para naquela quarta leitura fazer a leitura interpretativa. Aí eu vou ter condições de fazer o quê? Fichamentos, sínteses, resumos, que durante o período desses 5 anos vocês farão, né? Sínteses, resumos, fichamentos desses livros. Então, por que eu estou ensinando isso? Que é para vocês não fazerem leituras viciadas. Aquelas leituras, vocês vão passar 1 hora, 2, e não vai adiantar de nada. Porque vocês não apuram, né,
o espírito de vocês na leitura do texto, com bem propriedade, no sentido de uma vocação de ser um bom leitor. Não é? A gente tem que ter, pelo que faz, paixão, vocação, dedicação e responsabilidade. Um curso jurídico tem que ser feito com muita paixão, muita responsabilidade, muita dedicação. E não como se vocês estivessem dentro, não é, de uma festa. O momento é de reflexão, de cuidado. Vamos para outra observação. A Constituição. Deixa eu ver se não deixei aqui. Está aqui. Pessoal, aqui eu tenho a Constituição, tá certo? Então, a Constituição é o quê? A Constituição, ela é a norma que nós vamos entendê-la como fundamental. Então, ela tem força normativa. E uma Constituição, ela tem que ser lida, você observando que ela tem logo no início, logo no sumário, ele já está mostrando isso, ó, pelo sumário, o preâmbulo, tá certo? Então, as constituições brasileiras, desde a Constituição, a primeira, que é a imperial, já existia o preâmbulo, tá certo? O que é um preâmbulo? O preâmbulo é um pórtico de entrada, porque nos edifícios da velha Grécia Antiga, onde está a origem das constituições, as constituições gregas, né? Todo edifício grego tinha um pórtico, tinha uma entrada, tá certo? Então, o pórtico de entrada é o seu preâmbulo. E o que é que eu encontro no preâmbulo? Eu encontro os elementos da ideologia do momento em que a Constituição foi elaborada. Eu encontro, para uma corrente teórica, o preâmbulo tem força normativa. Para o Supremo Tribunal Federal, ele não vai ter força normativa, porque ele representa o momento circunstancial em que os brasileiros elegeram os deputados e senadores para a Assembleia Nacional Constituinte e elaboraram a Constituição. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou encontrar é o preâmbulo. Posteriormente, eu identifico que ela é dividida em títulos. A divisão pelo sumário é que a nossa Constituição é dividida em títulos, depois capítulos. Então eu tenho títulos, capítulos, as seções, tá certo? Vocês vão chegar em casa, olhar isso com cuidado. Numa Constituição eu tenho os títulos, ela está toda sistematizada. Não é? A razão sistematizou em títulos e depois, dentro dos títulos eu tenho o quê? Os capítulos. E nos capítulos eu vou ter o quê? Eu vou encontrar, não é? As seções. A Constituição, ela é um animal vivo. Ela é um organismo vivo. Ela não pode ser morta. Se eu deixo a Constituição lá na prateleira e não uso para nada, então ela vai ser um animal morto, um cadáver. Ela tem que estar sendo interpretada e lida constantemente para que ela se torne um animal vivo. Tá certo? Então ela tem um sangue bom. Ela tem uma vida. Quem vai dar a vida? É todos que pegam a Constituição e trabalham
com a Constituição para que ela possa servir nas nossas relações, para que ela faça sentido, porque ela é uma representação social. Por que ela é uma representação social? Porque ela é produto e processo, não é? Então, como ela é uma síntese, ela é uma representação social de um povo, porque ela é o produto e o processo de tudo isso, não é? Quando nós elegemos os representantes, que são os nossos delegados para elaborar a Constituição, eles vão chegar lá com todas as representações sociais de um povo, tanto representações coletivas, como sociais, como culturais. Por isso que ela vai ser produto e processo. Nós vamos encontrar também na nossa Constituição, quando eu analiso, não é, cada título, cada capítulo, eu começo a perceber que eu tenho os parágrafos. Então, em um artigo, eu vou poder encontrar os parágrafos, as alíneas, tá certo? Então, vocês, cuidadosamente em casa, vão olhar que ela possui parágrafos para vocês identificarem aonde estão os parágrafos, para vocês identificarem as alíneas, né? Cada inciso de cada artigo. De modo geral, nós temos que ver também que a Constituição, ela, aqui no seu, vamos aqui para o último momento, antes da DCT, então, a Constituição, ela termina no artigo 250, mas ela não é dividida por artigos. Ela é dividida a partir de quê? Preâmbulo, os títulos, os capítulos, as seções, tá certo? Sendo que dentro de tudo isso, eu vou ter 250 artigos. Quando eu termino o último artigo, então eu vou encontrar mais um livrinho denominado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Serve para quê? Para determinadas coisas que não foram resolvidas, que não foram normatizadas dentro do contexto da Assembleia Constituinte, eles vão pedir que sejam feitas depois. Então, os artigos da ADCT podem ser artigos que têm uma força normativa e que chegou o momento da resolução, depois eles vão perder a sua força. Então, nós vamos dizer que eles são normas que já cumpriram o mandamento, não é? Exemplo, na ADCT diz assim: no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá a forma, se vai ser republicano, uma monarquia constitucional, através de um plebiscito. Isso já houve. A decisão foi dada pelo eleitorado. Aonde eu encontro isso? Na ADCT. Tá certo? Então, terminou o último artigo, eu vou encontrar o quê? A ADCT. Vocês têm obrigação de toda semana ler essa Constituição, incluindo a ADCT. Um aluno de direito que desconhece a ADCT tem que conhecer aonde está a ADCT. Depois da ADCT, nós vamos encontrar as emendas. As emendas à Constituição. Todas as vezes que o Congresso Nacional faz um pedacinho de pano novo para colocar dentro da Constituição,
esse pano novo é uma emenda, tá certo? E a emenda é como se ela fosse bem ela é extremamente rígida no processo de elaboração e ela é colocada dentro do texto da Constituição, tá certo? Após as emendas, eu posso encontrar também na Constituição, depois de toda essa série de emendas, eu posso encontrar também publicado alguma norma que deriva de um tratado sobre direitos humanos, tá certo? Então, pode ser que eu encontre, não nessa Constituição, porque ela aqui está mais antiga, a data da publicação é 2007, mas se vocês pegarem uma publicada pelo Congresso, agora em 2019, vocês vão ver que nós já temos o conteúdo de um tratado que trata sobre direitos humanos. Tá certo? Pode falar. Professor, como é que a gente qual a dica que o senhor daria para quem, por exemplo, quer se manter sempre atualizado com relação às emendas que saem? Porque sempre está saindo, sempre está saindo. Então, como é que a gente recebe? Congresso Nacional, Governo Brasileiro. Vocês podem colher da internet. Vocês vão colocar Constituição Brasileira. Aí vão colocar a última emenda, tá certo? Lá eles têm a listazinha das emendas, aí eles fornecem a você de imediato qualquer lei que você queira, você vai encontrar através de quê? Da busca no Congresso Nacional ao governo brasileiro, e ele imediatamente prepara e você tem no seu computador, se quiser copiar, ou você vai passar para o papel esse material. Essa atualização do senhor aconselha ser feita tipo semanal, mensal? Eu sempre faço as minhas atualizações de 2 em 2 meses, tá certo? Porque eu não sou muito, eu tenho uma certa aversão a computador e eu prefiro ficar comprando a Constituição assim que sai uma emenda nova. Então eu quero logo ter o papel na mão, porque eu posso riscar, eu posso anotar, eu posso comparar, né? Eu já digo a vocês uma coisa: se vocês forem comprar uma Constituição, compre a atual da Atlas, tá certo? Por quê? Porque ela tem as anotações que são importantes para vocês. Eu não aconselho vocês ficarem estudando na Constituição que vem de presente dos deputados e senadores. Por quê? Porque nem sempre elas estão atualizadas, tá certo? E também porque elas não têm essas notas que vocês vão encontrar nessa Constituição. Exemplo, só aqui para princípios fundamentais eu tenho quase 4 notas gerais, tá certo? Então é importante, eu acho importante uma Constituição assim, separadinha, toda à disposição do leitor, que tem essas notas, e eu gosto muito dessa daqui. Não é uma propaganda da Atlas, é uma questão de dizer para vocês o que é mais rápido, o que é melhor para vocês estudarem. Você pega uma Constituição, como me deram essa semana, que veio do Congresso, eu só tenho o esqueleto da Constituição. Eu não tenho uma anotação de dia nenhum, de nenhuma emenda que foi elaborada. Então, sintetizando, eu vou pegar a Constituição para estudar. A Constituição está dividida em quê? Está dividida em preâmbulo, títulos, capítulos, seções. Eu vou examinar que ela tem os artigos, depois que termina os artigos, a ADCT, depois que termina a parte da ADCT, eu tenho todas as emendas, e depois das emendas, aqueles tratados sobre os direitos, direitos que são importantes, direitos humanos, que o Congresso Nacional deu beneplácito e foram colocados na Constituição. Até porque a própria Constituição, no artigo 5º, lá nos parágrafos, está falando sobre isso, tá certo? Sobre
a escrituração desse conteúdo que tem o mesmo valor de norma constitucional. Tá claro? Bem, vamos para o próximo passo. Eu sempre digo a vocês que fazem direito que o curso de direito é um curso que exige uma prática, a leitura, tá certo? Então eu recomendo a vocês que leiam 2 livros acompanhando esse primeiro ano. É o livro História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, tá certo? Caio Prado Júnior é um dos explicadores do Brasil, que através do método do materialismo histórico, dialético, explicou o Brasil no início do século XX. História econômica. Não é? História econômica do Brasil. Vejam que a Universidade Potiguar comprou o livro, colocou na biblioteca para ficar à disposição de vocês. Um bom estudante de direito tem que ter conhecimento da evolução política, administrativa do seu país através de um comentador respeitado, de um pesquisador extremamente respeitado, que é o caso de Caio Prado Júnior, tá certo? A Universidade Potiguar, pensando também nessa formação, que é a formação intelectual do aluno, colocou na biblioteca outro livro importante, Darcy Ribeiro, não é? O Povo Brasileiro, que é um livro explicativo. É um livro que resume um pouco 3, tá certo? Vocês vão perceber que o Darcy Ribeiro fez a leitura anterior de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, fez a leitura anterior do livro do pai do Chico Buarque de Holanda, que é Raízes do Brasil, de Aurélio Buarque, o livro Raízes do Brasil, e do livro do Caio Prado Júnior. Então, para ele escrever O Povo Brasileiro, ele teve toda uma formação anterior desses 3 teóricos, que são os primeiros 3 grandes explicadores do Brasil. Porque Casa Grande Senzala dá uma explicação através de um método, né, que é um método culturalista de Gilberto Freire. O livro O Povo Brasileiro, o método é o método de Weber, se chama método tipológico, e Caio Prado Júnior utiliza o materialismo histórico e o materialismo dialético para explicar a evolução política e econômica do Brasil. Então, não há o que reclamar. A biblioteca aqui contém exatamente os livros que nesse primeiro programa, nesse primeiro período de História do Direito e Teoria Geral do Direito, vocês necessitam para fazer a construção do pensamento teórico e metodológico que vai acompanhar vocês durante o resto dos 5 anos de curso. Tá certo? Procurem sempre terem essa racionalidade, essa perseverança, essa vontade de estudar, porque a nossa salvação nesse país será através do estudo. Não é? É a arma que nós temos, é o estudo. Não existe outra. Está claro isso? Então vamos descer e continuar a outra aula.